Olá, queridos irmãos e irmãs, boa noite, graça, paz e alegria do Senhor Jesus ao seu coração. Que bom, nos encontramos aqui mais uma vez, eu aqui, nós aqui e você aí na sua casa, no mesmo objetivo, louvar, engrandecer o nome do Senhor nosso Deus. A Ele então todo louvor, toda glória para sempre e a nós a alegria de nos encontrarmos para adorá-lo. Eu quero convidar você que está aí na sua casa, juntar-se a nós, para que juntos possamos voltar nossas mentes e corações em louvor e adoração ao nome do Senhor nosso Deus. Então, onde você está? Feche agora os seus olhos. Você está aí agora junto com a sua família, com seu cônjuge, com seu filho ou filhos. Talvez por alguma razão você esteja só em sua casa. Mas eu quero chamar você para chegar mais perto e a gente então buscar a face do Senhor, consagrando-lhe esse tempo de culto, de adoração. Então vamos orar. Pai querido, Senhor nosso e Deus nosso, a Ti seja toda honra, todo louvor, toda glória e adoração para sempre. Te louvamos, Pai, pela bênção, pelo privilégio, a liberdade que temos de aproximarmos-nos do Senhor para louvar-te, para bendizer-te. Consagramos, Senhor, a Ti nossas vidas, nossas mentes, nossos corações, nosso ser, consagramos ao Senhor como expressão de louvor, de adoração. Reconhecemos, Pai, a Tua grandeza, a Tua glória, o Teu senhorio, e reconhecemos que fomos criados para o louvor da Tua glória. Então nesta noite, Pai, que o Senhor possa, por Sua graça e misericórdia, perdoar cada um de nós. Perdoa-nos, Pai, lava-nos, purifica-nos no sangue precioso do Senhor Jesus, para que possamos, ó Deus, no nome precioso dEle, entrarmos na Tua presença e oferecer-te este culto, que o nosso culto chegue a Tuas narinas com aroma agradável, e que o Senhor ministre aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Louvado seja Deus. Então, nesse sentimento, adoremos juntos o nome do Senhor nosso Deus, dizendo que a Deus seja dada a glória por Cristo Jesus. A Deus demos glória, o seu grande amor, o Filho bendito, por nós todos deu, e graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. Exultai, exultai, a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, por quanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Ó graça real, foi assim que Jesus, morrendo seu sangue por nós derramou, herança nos céus com os santos em luz, comprou-nos Jesus, pois o preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, por quanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. A crer nos convida a tal prova de amor, nos merecimentos do Filho de Deus, e quem se entregar
assentado na glória dos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória por quanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Que mensagem maravilhosa dessa tão grandiosa expressão de amor, de que Deus enviou seu Filho bendito por mim e por você. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Queremos deixar você informado. Aviso dessa ocasião, só trazer à sua memória que temos a oportunidade de entregar os nossos dízimos e ofertas, mas devemos fazer isso através de transferências e depósito. Então, quero agradecer você que já tem feito suas contribuições, dos seus dízimos e ofertas, e encorajá-los, os outros que ainda não fizeram, para que a gente continue honrando os nossos compromissos. Que Deus abençoe sua vida, rica e abundantemente. Estamos aí online, você está interagindo conosco. Mais uma vez pedimos que você tire aí sua foto e aí poste nas redes sociais, compartilhe, dizendo para nós que você está junto, que você está participando. Isso alegra o nosso coração no serviço ao Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus. Quero convidar você para fazermos a leitura da boa palavra do Senhor, nesse momento em Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11, os versos de 33 a 36. Que diz assim: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Pois quem jamais conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que ele seja recompensado? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória, pois, eternamente a ele. Ele, nosso Senhor e Salvador, somente Ele é digno de receber a nossa adoração. Ele é o centro do nosso culto, Ele é o centro da nossa vida, Ele é o centro de tudo. Por isso, querido irmão, querida irmã, adore ao Senhor, exalte ao Senhor, louve ao Senhor em espírito e em verdade, pois nós somos criados para o louvor da sua glória, e Ele é exaltado e digno de receber o nosso culto. Então, louvemos juntos o nome do Senhor nosso Deus. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, e nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que viverei.
estás, um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinará. Aleluia. Tu és a minha luz, tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos e nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Vem Senhor, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinará. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, que um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinará. Aleluia. Glórias ao Senhor. Amém, Senhor Jesus. A palavra de Deus diz em Filipenses 2, versos 9 a 11: por isso Deus o exaltou à mais alta posição, Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Nós glorificamos a um Deus que é soberano e que entregou seu Filho amado para que pudesse morrer em nosso lugar. E o nome desse Senhor, desse Deus, Ele é o mais lindo, mais forte, mais maravilhoso que nós podemos querer proclamar. E nessa noite que você possa cantar na sua casa também. O nome mais lindo que nós possamos proclamar é Jesus.
nome está acima de todos os outros nomes. No início eras a palavra, com Deus Altíssimo. Mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é, ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Ó, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Ó, quão maravilhoso é, ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Ó, quão maravilhoso é, nome de Jesus. Ó, quão maravilhoso é, nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste e vive estás. És invencível, és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é. Cante em sua casa. O nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. A gente quer continuar adorando o nosso Deus agora com as nossas crianças. Então que você possa chamar as crianças para frente da televisão e adorar o nosso Senhor com a música que elas conhecem, que podem cantar conosco. Leia a Bíblia e faça a oração, faça a oração, faça a oração. Leia a Bíblia e faça a oração. Se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser
crescer. Leia a Bíblia e faça a oração se quiser crescer. Quem não olha a Bíblia não lê, e a Bíblia não lê, e a Bíblia não lê. Quem não olha a Bíblia não lê, diminuirá, diminuirá, diminuirá. Quem não olha a Bíblia não lê, diminuirá. Muito bom, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Podemos adorá-lo com canções, junto com as nossas crianças, exaltando o nome precioso do Senhor Jesus. Agora quero chamar a sua atenção para juntos refletirmos a boa palavra do Senhor. Quero compartilhar uma palavra de Deus ao seu coração, trazer aqui uma meditação à luz do texto bíblico do profeta Isaías, capítulo 53, os versos de 1 a 12. Então pegue aí sua Bíblia e se junte agora a mim para lermos esse texto, precioso texto da palavra de Deus. Interessante que esse texto foi escrito pelo profeta Isaías, aproximadamente 700 anos antes de Cristo. Ele, usado pelo Espírito Santo, fez essa descrição maravilhosa de como seria a morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então vamos juntos ler a boa palavra do Senhor. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e como a raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhamo-no, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens esconde o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e da sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto
derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Boa e preciosa palavra de Deus. Quero convidar você a orar junto comigo nesse momento, a fim de que Deus alcance os nossos corações pela sua palavra. Pai querido, tua palavra é preciosa e dependemos do teu Espírito para compreendê-la. Ilumina, Pai, nossas mentes e corações. Fala conosco que as verdades, que a vida das Escrituras sagradas, pela ação do teu Espírito, alcance os nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Tema da nossa mensagem desta noite é: Ele levou sobre si. Ele levou sobre si, nele nós somos. Sim, é um tema composto. Ele levou sobre si e nele nós somos. Queridos irmãos e irmãs, Deus planejou para nós, para mim e para você, a salvação em Cristo Jesus nos tempos eternos. É claro que isso só nos foi revelado na plenitude dos tempos. As Escrituras revelaram, prenunciaram de várias formas, mas na plenitude dos tempos, Deus se encarnou em Cristo e então viveu a sua vida, morreu, ressuscitou e voltou para o Pai glorificado. Mas desde os tempos eternos, que Deus, tendo dado ao homem livre-arbítrio, a oportunidade de obedecê-lo ou não obedecê-lo, sabendo Deus que o homem faria mau uso do livre-arbítrio, Deus ainda assim quis que esse fosse livre por ser a sua imagem e semelhança. Mas sabendo que o homem escolheria mal, Deus então nos seus tempos eternos planejou a salvação da humanidade em Cristo Jesus. De modo que quando Adão pecou e ele ficou envergonhado porque percebeu depois do pecado que estava nu, diz o texto lá em Gênesis que ele cobriu-se de figueira, mas aí não conseguiu cobrir a sua vergonha, não conseguiu cobrir o seu pecado, e por isso Deus sacrificou um animal e com a pele cobriu a nudez e o pecado de Adão. Quando Deus estabeleceu a sentença do pecado, Ele declarou ali para a serpente que da mulher nasceria aquele que esmagaria a cabeça da serpente, e ela então, as Escrituras ali já estava fazendo menção também ao Senhor Jesus, que nasceria da mulher e que venceria o nosso inimigo. Quando Deus então decidiu destruir a terra por causa da maldade do homem, por causa da sua iniquidade, Deus percebeu ali Noé, que era um homem justo, íntegro, se desviava do mal, andava na presença de Deus. Então Deus ordenou Noé para construir a arca, e aquela arca era o único meio através do qual a humanidade poderia ser salva. Aquela arca também estava apontando para Jesus. Quando Deus pediu para Abraão o seu único filho, Isaque, dizendo: Abraão, você traga para mim Isaque, o seu único filho, a quem você ama. Embora Deus não estava interessado no sacrifício de Isaque, estava provando a fé de Abraão, mas estava ali também anunciando que assim como Abraão estaria levando Isaque para ser sacrificado, Deus, na plenitude dos tempos, enviaria o seu filho para ser sacrificado por mim e por você. Por ocasião da saída do Egito rumo à terra prometida, Deus ordenou ao seu povo que celebrasse a Páscoa.
E um dos elementos, o principal elemento na celebração da Páscoa, era um cordeiro macho e sem mancha. Aquele cordeiro deveria ser sacrificado, porque ele também estaria apontando para a pessoa do Senhor Jesus Cristo, que seria sacrificado. Quando João Batista, depois de muitos anos, estava batizando no Rio Jordão, então ele percebe, chegando ali um homem, ele olha, ele percebe que ali não estava mero e simplesmente o homem, mas ali estava o Filho de Deus. Então João olha para Jesus, olha para a multidão e diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João estava fazendo alusão, fazendo referência ao contexto da lei, que na lei, quando o homem pecava, era necessário um sacrifício de um inocente, para então poder cobrir o pecado do homem. Mas agora, João, ao olhar Jesus, ele tem a revelação, ele tem a percepção de que na pessoa do Senhor Jesus, está ali o Cordeiro que haveria de ser sacrificado para a salvação de todos nós, de toda a humanidade. Nós podemos perceber, muitos profetas falaram em relação à vinda de Jesus, como o Messias, como o Salvador. Mas foi o profeta Isaías que mais profetizou a respeito de Jesus. Ele foi aquele que mais anunciou e descreveu de como seria a sua vida, de como seria o seu ministério. Aqui alguns textos nos fazem perceber essa revelação que o profeta Isaías teve a respeito da pessoa de Jesus. Nós podemos perceber exatamente em Isaías capítulo 7, verso 14, ele diz: portanto, o Senhor mesmo dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado Emanuel, que aí o evangelista Mateus diz que traduzido é Deus conosco. Então Isaías anuncia a vinda, o nascimento do Senhor Jesus e descreve: ele será Deus conosco, Deus entre nós. Mais à frente, no texto, no capítulo 9, verso 6, ele diz ainda: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, descrevendo assim a grandeza do Filho de Deus, que haveria de estar entre nós na plenitude dos tempos. Ainda anuncia no capítulo 11, o profeta, verso 1 e 2, dizendo: do trono de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Mais uma vez, o profeta anunciando, descrevendo como seria o Senhor Jesus. E aí, de um modo excelente, maravilhoso, o profeta fala detalhadamente do seu ministério ainda em Isaías 61, verso 1 a 3. Olha como ele descreve o ministério do Senhor Jesus. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que estão de luto uma coroa ao invés de cinza, óleo de alegria ao invés de pranto, vestes de louvor ao invés de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Ele então aqui nesse texto descreve como seria o ministério do Senhor Jesus. Mas foi no texto que nós lemos, no capítulo 53, que ele agora vai descrever detalhadamente
como seriam os últimos momentos do Senhor, como seriam os últimos momentos da sua vida. Tudo que ele haveria de enfrentar e tudo que ele enfrentaria foi descrito no texto que nós lemos do profeta. De modo que, olhando para o texto que nós lemos de Isaías 53, nós podemos perceber tudo que Jesus passou por mim e passou por você. Daí, o primeiro tema da mensagem ser: Ele levou sobre si. E aí perguntamos para olhar ao texto e respondermos, encontrarmos a resposta do texto. O que é que Jesus levou sobre si? Primeiro, Ele levou sobre si as iniquidades e transgressões. Ele levou sobre si as nossas iniquidades e transgressões. O verso 5 diz exatamente isso: mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Você já parou para pensar sobre isso? Jesus levou sobre si a sua, a minha iniquidade, os nossos pecados, as nossas transgressões, Ele levou sobre si. Mas Ele também levou sobre si, podemos afirmar no verso 3, o tópico, as nossas humilhações e desprezos. Sim, porque diz o texto, Ele era desprezado e o mais rejeitado entre todos os homens. Ele era homem de dores e sabe o que é padecer. E como um de que os homens escondem o rosto, Ele era desprezado e dele não fizemos caso. Diz ainda em outro momento que nenhuma beleza havia nele para que ele fosse admirado. Ele foi desprezado, ele foi ridicularizado, ele foi humilhado, ele foi exposto à vergonha, exatamente para assumir tudo isso que seria para mim e para você. Ele levou sobre si as nossas humilhações, os nossos desprezos. Então Ele sabe o que é ser humilhado, Ele sabe o que é ser desprezado, Ele sabe o que é ser escarnecido. De modo que se em algum momento, meu querido irmão e irmã, você passar por um momento em que se sente humilhado, desprezado, escarnecido, lembre-se, Jesus passou isso muito mais intensamente por mim e por você, e diz a palavra, Ele levou sobre si as nossas humilhações e desprezo. Mas Ele também levou sobre si, diz o verso 4, as nossas dores e medos. As dores que eram para mim e para você, Ele levou sobre si. Todo o medo Ele enfrentou, Ele encarou, para que nós não fôssemos detidos, vencidos, dominados pelo medo. Jesus venceu o medo. Jesus venceu as dores. Ele assumiu o medo que era para mim, que era para você, na cruz do Calvário. Assumiu as nossas enfermidades. E quantas pessoas estão enfermas emocionais, estão enfermas nas suas emoções, e Jesus também levou sobre si as nossas enfermidades. Ninguém sofreu mais pressão, ninguém sofreu mais situação de vexame, de pressão, de dor e de desprezo que o Senhor Jesus, e como Ele precisou ali, naquele momento, dominar as suas emoções. Ele levou sobre si os seus medos, os nossos medos, Ele levou sobre si as nossas dores. Mas também, o verso 5 diz que Ele levou sobre si as nossas culpas e condenação. Eu e você sabemos, todos nós sabemos que somos pecadores. O homem, desde Adão, se tornou pecador. E, portanto, ficou morto nos seus delitos e pecados, morto espiritualmente, incapaz de voltar-se para Deus, vazio de Deus e da sua glória, ao ponto do apóstolo Paulo dizer que todos pecaram e destituídos ficaram da glória de Deus. O pecado resultou em culpa. Nós vimos que Adão ficou com medo, Adão ficou com vergonha, Adão se sentiu culpado
E essa continua sendo a mesma experiência ainda hoje. O pecado incide em culpa, em vergonha e medo. O pecado traz para aquele que vive na prática do pecado um sentimento de culpa e de condenação. Mas Jesus veio também para assumir as nossas culpas e condenação. O verso 5 diz: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Olha só que interessante. Para nós deveria vir o castigo, mas como Jesus assumiu o castigo que era para mim e para você, o que é que vem para nós? A paz. Diz o texto, o castigo que nos traz a paz, porque Ele foi castigado, eu posso ter paz, você pode ter paz, porque Ele assumiu a nossa culpa, porque Ele assumiu a condenação, a sentença que era para mim e para você. Eu e você, por causa de Jesus, podemos ter paz. Foi isso que disse o apóstolo Paulo no capítulo 5, verso 1 de Romanos: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Ele assumiu a nossa culpa e condenação. Então, Ele levou sobre si, repito, as nossas iniquidades e transgressões, Ele levou sobre si as nossas humilhações e desprezos, Ele levou sobre si as nossas dores e medos, Ele levou sobre si as nossas culpas e condenação. E então, e nós? Nele, nós então somos. O que é que nós somos? Porque Ele levou sobre si todos esses males. Porque Jesus levou sobre si todos esses males. Nele nós somos, em primeiro lugar, redimidos. E redimir significa liberar de uma dívida, livrar do ônus, pagar um preço por alguém. Em Jesus nós somos redimidos, somos livres da culpa, do preço que era para mim e para você pagar. Em Jesus temos a redenção, a remissão dos nossos pecados, porque Ele decidiu pagar o preço que era para mim e para você. Mas, segundo lugar, em Jesus nós somos justificados, porque em função da transgressão, em função do erro e do pecado, todos nós estávamos debaixo de condenação. E aí o juiz iria dar para nós a sentença, e a sentença seria de morte, morte espiritual, morte eterna. E aí diz a palavra que nele, eu e você, somos justificados. O verso 11 diz: o meu servo, o justo com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Que palavra preciosa! O meu servo justificará a muito, pois ele levará a iniquidade de muitos sobre si. Ele leva a minha e a sua iniquidade, e por esta razão, eu e você, nele, somos justificados, sem culpa, sem condenação. Se estamos em Cristo, se confessamos Cristo como Senhor e Salvador de nossa vida, se a nossa vida está em Cristo, se estamos andando com Ele, se estamos na presença dEle, se estamos seguindo ao Senhor pela fé em Cristo, somos justificados. Por isso disse o apóstolo Paulo: agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Romanos 1:8. Se estamos em Cristo, se estamos vivendo nele, se estamos na presença dele, se estamos andando com ele, não há culpa e nem condenação sobre a nossa vida. Mas por quê? Porque diz o texto: ele levou sobre si as nossas iniquidades. Ele levou sobre si. Mas em terceiro lugar, ele levou sobre si, por causa disso, nele nós somos reconciliados. Somos reconciliados. E por que reconciliados? Porque todos nós, diz o texto no verso 6,
todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Depois que pecamos, cada um seguimos caminhos tortuosos. Depois do pecado, seguimos caminho de morte, como disse Salomão, dizendo que há caminho que aos homens parece ser bom. Há caminhos que aos olhos dos homens parecem serem bons, mas ao final dá em caminhos de morte. O caminho do pecado é o caminho que conduz para a morte, é o caminho que nos distancia de Deus, e distante de Deus é vazio, distante de Deus é trevas, distante de Deus é angústia, distante de Deus é sensação de insignificância na existência, porque é a presença de Deus que dá significado à nossa existência no mundo. Mas aí, em Cristo, nele nós somos reconciliados, em Cristo somos aproximados, em Cristo Deus se aproxima de nós, em Cristo nós podemos nos aproximar de Deus e desfrutar da vida abundante de Deus para cada um de nós. Nele nós somos reconciliados. Nós que estávamos distantes, fomos aproximados. Nós que estávamos perdidos, fomos achados. Seja qual for a situação em que possa se encontrar o homem, se olhar para Cristo, se voltar para Cristo, será reconciliado, aproximado de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E em quarto e último lugar, nele nós somos santificados. E eu fiz questão de usar essa palavra santificado. Eu poderia dizer que nele nós somos salvos, e de fato somos salvos, mas usei a palavra santificado refletindo o verso 12 que diz: por isso eu lhe darei muitos como a sua parte. Ou seja, Deus está dizendo através do profeta Isaías que ele daria muito a Cristo através da sua vida, que muitos seriam alcançados, que muitos seriam separados, e a palavra santo quer dizer separados para Deus. Aqueles que foram separados do mundo, no sentido das ideologias pecaminosas, das práticas e da vida de pecado, foram separados desta vida, separados dessa forma de viver, para servirem a Deus. Então, por isso, em Cristo, nele, nós somos santificados primeiro no sentido que fomos separados para vivermos em novidade de vida. E aí sim, também santificado no sentido de separado, porque pertencemos a Ele, porque recebemos a vida dEle abundante que começa aqui, e a vida dEle que se plenificará para toda a eternidade. Foi Ele mesmo quem diz, no Evangelho de João, capítulo 6, verso 37, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Que palavra maravilhosa! Nele nós somos separados para Deus. Nele nós somos levados a Deus, nele nós recebemos a vida, a salvação de Deus, nele nós somos santificados como propriedade exclusiva de Deus, como filhos e filhas de Deus, herdeiros da vida eterna que Deus preparou de antemão para todos aqueles que creem e confessam Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Sim, Deus preparou essa vida de Cristo antes de todos os tempos, para que na plenitude dos tempos e no tempo como se chama hoje, eu e você possamos olhar para Jesus e nele sermos redimidos, justificados, reconciliados com Deus, recebermos a bênção da vida eterna, sermos santificados como propriedade, como filhos e filhas do Senhor nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor, porque em Jesus nós podemos viver uma experiência de nova vida. Em Jesus nós podemos viver uma experiência de perdão dos nossos pecados. Em Jesus nós podemos vencer os nossos medos, porque Ele já venceu.
Em Jesus nós podemos vencer as nossas dores, porque Ele já venceu. Em Jesus nós podemos vencer as nossas inseguranças, porque Ele já venceu. Em Jesus nós podemos superar os nossos traumas, porque Ele já venceu. Em Jesus nós podemos ter controle das nossas emoções, porque Ele controlou suas emoções e permaneceu firme, vencendo os maiores desafios do seu tempo. Olhando para Jesus, nós podemos vencer os dias maus. Olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, nós podemos superar as lutas e as dificuldades próprias dos nossos dias. Então, queridos irmãos, tiremos o nosso olhar das circunstâncias e olhemos para Jesus, porque nele nós somos tudo isso que nós aqui refletimos. E por que nós somos? Porque Ele levou sobre si tudo o que o texto aqui descreveu, para que você e eu tenhamos vida e vida com abundância. Amém? Que essa palavra alcance o seu coração e que essa palavra, portanto, traga paz, refrigério ao seu coração e que essa palavra possa gerar fé de tal maneira que você possa experimentar todas essas bênçãos que foram conquistadas na cruz do Calvário: redenção, justificação, reconciliação, santificação, paz, alegria, vida eterna, vida abundante. Que essas bênçãos que o Senhor Jesus conquistou alcance a sua vida. Como elas podem te alcançar? Se você olhar para Ele, confessá-lo como seu Senhor e Salvador, e se Ele já é, você se firmar nesta fé nele, se fortalecer nele e entregar a sua vida a Ele, olhar para Ele, sabendo que nele você pode experimentar vida e vida com abundância. Muito bem, quero convidar aqui a presbítera Sara, minha amada, coisa boa, hoje estamos em família. Convidar aqui minha filhinha, nossa filhinha, a Ávila. Chega aqui, filha. Hoje estamos em família para celebrar a mesa do Senhor. Essa mensagem que eu preguei, conforme o texto bíblico, a descrição de como foi a morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é também transmitida através desses elementos, o elemento pão e o elemento vinho, de modo que nós nos juntamos também a você nesta noite. Você que está aí em casa, certamente você preparou o seu suco de uva, certamente você preparou o seu pão, para que possamos celebrar esse momento tão especial do nosso culto. Momento em que trazemos a memória de forma lúdica, através do pão, lembrando que o corpo do Senhor Jesus foi moído, foi partido, como nós lemos, por mim e por você. Trazer a memória que, olhando para o suco de uva, pela sua cor que nos faz pensar e nos lembra o sangue, memorizar o sangue de Jesus que foi derramado por mim e por você. De modo que esse é o momento de reverência. Esse é o momento que você aí na sua casa, junto com sua família, com seu cônjuge, se tiver, com seus filhos, precisa se juntar agora próximo de nós. E aí voltar nossas mentes e corações. Nós vamos orar, a presbítera Sara vai fazer uma oração, vai consagrar os elementos. Enquanto ela ora aqui, você também ora aí com a sua família, consagrando os elementos, tirando do uso comum, para que consagrados ao Senhor, nós possamos participar em memória dele. Então oremos juntos, agora nesse momento. Senhor Deus, nosso Pai, nós te adoramos, te bendizemos, engrandecemos o nome do Senhor, por este rico privilégio, Senhor, de mais uma vez estarmos diante da mesa do Senhor. Esta mesa, ó Deus, que é um memorial daquilo que o Senhor Jesus fez por nós. Amém.
Pai, nós queremos, ó Deus, neste momento estar consagrando este pão, ó Deus, este vinho, este suco, Senhor, que separamos para celebrar este momento. Amém. Pai, obrigada, Senhor, porque nós nos lembramos quem éramos, como nós estávamos desgarrados, todos nós perdidos, mas nós te adoramos, porque a tua palavra diz que o Senhor fez cair sobre si a nossa iniquidade, o Amém. pecado de todos nós. Amém. Pai, por isso nessa noite nós nos alegramos e o nosso coração se enche de gratidão ao Senhor. Aleluia. Ó Deus, pelo privilégio de termos uma nova vida na tua presença, Pai. Louvado. De termos sido adotados, ó Pai, Aleluia. como filhos amados. Aleluia. Ó Deus, muito obrigado por este privilégio, Pai. Ó Deus, e que ao participarmos desta mesa do Senhor, Pai, o nosso coração possa se renovar em alegria, em fé, em esperança, ó Deus, em convicção, Pai, de que nós fazemos isso aqui, Senhor, em memória, mas a nossa esperança é que um dia nós estaremos celebrando com o Senhor, Pai. Encha, Pai, o nosso coração com a alegria dos céus, Sim. com a alegria do Senhor. Ó Deus, e esteja renovando cada um de nós, Sim. em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Então, diante da mesa, é a oportunidade de cada um de nós refletir a nossa vida. Esse não é o momento em que nós devemos olhar para o outro, devemos refletir a vida do outro. Esse é o momento em que devemos examinar a nós mesmos, examinar a nossa vida. De repente aqui cabe a palavra do salmista: Senhor, sonda-me, prova-me, esquadrinha os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelos caminhos eternos. Querido irmão, querida irmã, se nesse momento em que vamos participar da mesa, lhe ocorre à memória algum pecado, lembre-se, a mesa é a mesa da graça. A mesa é a grande oportunidade que você tem de confessar os seus pecados ao Senhor, de confessar as suas iniquidades ao Senhor, receber a bênção do perdão. Mas também a mesa é a oportunidade de você refletir o quanto que Jesus sofreu por mim e por você. E eu preciso dizer que apesar das chicotadas que ele levou, apesar das pancadas que ele levou, apesar do desprezo que ele levou ter sido muito profundo, lhe causou dores profundas, a maior dor que o Senhor Jesus sentiu foi quando o seu, o meu, os nossos pecados repousaram sobre ele. Foi o único momento que Jesus se sentiu só, ao ponto dele bradar, dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Porque aquele foi o momento em que recaiu sobre ele os nossos pecados. Então essa é a oportunidade para você lançar sobre Jesus todo o seu pecado, mas também refletir que se Jesus pagou um tão alto preço pelo seu perdão, pelo meu perdão, para a nossa redenção, para a nossa reconciliação, para a nossa salvação, para a nossa santificação, nós precisamos assumir o compromisso com Ele, compromisso de andar em novidade de vida, compromisso de abandonar o pecado, compromisso de abandonar os maus hábitos, compromisso de consagrar a nossa vida a Ele. A Santa Ceia é um chamado para renovarmos o nosso compromisso com o Senhor, o nosso compromisso com a igreja. É um chamado a renovar a nossa santidade com o Senhor, a nossa disposição de andar em obediência na presença do Senhor. Então feche os seus olhos, onde você está, faça a sua oração silenciosa, na sua mente, no seu coração, confesse o seu pecado. Louvado seja Deus.
de acordo com a palavra, se confessarmos os nossos pecados. O Senhor é fiel e justo, meu querido, minha querida, para perdoar os nossos pecados e pelo seu sangue nos purificar de toda a injustiça. Perdoados pelo Senhor, lavados pelo sangue de Jesus, nesta noite, assim como fez o Senhor, nós fazemos também neste momento. Você possa ir na sua casa, erguer também aí o seu pão, como disse o Senhor Jesus, Ele pegou o pão, partiu diante dos seus discípulos e disse: tomai, comei, este é o meu corpo que é partido por vós. Em seguida, o Senhor Jesus pegou o cálice, ergueu diante dos seus discípulos e disse: este é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Tomem, bebam dele todos, façam isto em memória de mim e façam até que tomemos juntos no reino do meu Pai. Sendo assim, queridos irmãos, comamos do pão e bebamos do vinho. E façamos isto em memória do Senhor, seu corpo e o seu sangue, que foram oferecidos por mim e por você, pelos nossos pecados, para a nossa redenção, para a nossa reconciliação, para a nossa justificação, para a nossa santificação e salvação em Cristo. Então comamos e bebamos dele todos. Vamos louvar ao Senhor. Deixou os céus para me encontrar. Aqui não é o seu lugar. Um amor assim o mundo não conheceu. Aquela cruz se entregou, o teu perdão me alcançou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte, ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte, ressuscitou. O amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar.
Jesus, Filho de Deus, seja exaltado, engrandecido. Seu nome é santo, poderoso és, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou. Seja exaltado, engrandecido. Seu nome é santo, poderoso és, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Eu quero orar por você. Eu não sei como foi a sua semana. Nós sabemos que os dias têm sido difíceis. Os dias têm sido maus. Tantas preocupações, alguns com medo, outros ansiosos. A verdade é que o tempo tem sido um tempo difícil de entender, um tempo difícil de lidar. E talvez nesse dia você está com o seu coração, por alguma razão, aflito. Você está com o seu coração pesado. Aconteceu algo específico que tem te incomodado. Você está com a necessidade. E eu gostaria de orar por você. Então, se aproxime. Eu quero orar por você, mas também quero orar com você. Esse é o momento de você orar comigo. Eu oro por você e você também ora, porque sabemos que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele é gracioso para mudar a nossa sorte. Então não fique com medo, não se desespere, não fique aflito, aflita, não fique ansioso, ansiosa. Acredite, o Senhor está no controle de tudo. O Senhor está no controle da sua vida. O Senhor está no controle da sua família. O Senhor tem tempos melhores para você e para mim. O Senhor tem tempos melhores para nós. Vai passar, essa fase vai passar, esse momento vai passar, essa dor vai passar. E se olharmos para Ele, se estivermos firmados nele, nós viveremos tempos extraordinários. Nós viveremos experiências maravilhosas. Porque eu acredito que Deus tem tempos melhores para mim e para você. Precisamos olhar para Ele. Eu quero convidar você agora a fechar os seus olhos. Onde você está? E ore. Talvez você vá orar pelo seu filho, pela sua filha, pelo seu esposo, sua esposa. Ou talvez é por você. Eu quero orar agora. Me juntar a você e orar. Vamos orar. Feche os seus olhos. Senhor Deus, se o Senhor é por nós, quem será contra nós, diz a Tua palavra. Se o Senhor não poupou nem o Seu Filho, antes o Senhor o entregou por nós, não nos dará com Ele graciosamente todas as coisas? A Tua palavra diz que o Senhor enviou Jesus por mim, por meu irmão e por toda a humanidade. Se o Senhor deu o Seu Filho por nós, o Senhor nos ama de tal maneira que muito mais o Senhor pode fazer por nós. Diz a Tua palavra que tendo nos amado, o Senhor nos amou até o fim. O Senhor não desistiu, não desiste de nos amar. E a Tua palavra diz que é o Senhor que cuida de nós. Tua palavra diz que o Senhor é aquele que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E por isso nós podemos ter a certeza em nossos corações, a nossa vida está em Tuas mãos. A nossa vida pertence ao Senhor. E eu quero então agora, Senhor, nessa convicção de fé, pedir pelo meu irmão, pela minha irmã,
que agora está colocando a sua vida na tua presença. Pai, tu sabes como está o teu filho. Tu sabes como está a tua filha. Tu sabes a causa que ela agora está apresentando no teu altar. Para ti nada é impossível, Senhor. Então quero me juntar ao teu filho e filha agora e pedir em nome de Jesus. Estende tuas mãos para ajudar, Senhor. Estende tuas mãos para confortar, consolar este coração. Ministra a tua graça para renovar o ânimo, renovar a fé, renovar a esperança. Ministra, ó Deus, nesta noite pela tua palavra, a graça de tal maneira, Senhor, que a fé, ó Deus, possa vencer o medo, que o amor do Senhor lance fora todo medo, toda ansiedade, toda inquietação, toda preocupação. Pai, aqueles que estão precisando de provisão, em nome de Jesus, abre as portas, Senhor, faça a provisão. Aqueles que estão necessitados, Senhor, abre, ó Deus, os meios, levanta, ó Deus, a família, amigos, irmãos, a igreja, mas, ó Deus, que ninguém passe necessidade entre nós. Deus, aqueles que estão sem saber o que fazer, dá uma direção, dá uma ideia, Senhor, dá, ó Deus, perspectiva do futuro do Senhor. Pai, em nome de Jesus, aqueles que estão enfermos, toca e restaura a saúde, talvez enfermos fisicamente, Senhor, tu podes curar e tirar a dor. Talvez alguns estejam enfermos emocionalmente, tu podes ministrar, ó Deus, paz, graça, refrigério, serenidade, tu podes fortalecer a vida desta pessoa. Eu quero orar, Senhor, por esta pessoa, por esta família, eu as apresento no teu altar e clamo a tua bênção sobre cada um deles, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Descanse em Deus, meu querido irmão, descanse em Deus, minha querida irmã, e busque nele sabedoria para tudo que você precisa fazer nesse tempo. Louvado seja Deus por esse momento precioso. Nós queremos agora encerrar o nosso culto, encorajando você a ficar firme no propósito aí de Daniel, nossa caminhada por esta causa. Me ponho de joelhos, todos os dias, uma meditação do livro, tão preciosa meditação. Todos os dias você pode orar de manhã, ao meio-dia, orar à noite, ter um tempo precioso com a sua família. Aproveite esse tempo para buscar a Deus, para estar com a sua família, para fazer a sua devocional. Então, encorajo você a seguir firme nessa semana. Estamos juntos em oração. Tenho orado por você e pela sua família. Tenho orado pela nossa igreja todos os dias. Orado pela nossa igreja aqui em Cuiabá. Orado pela nossa igreja lá em Jucimeira. Pessoal de Jucimeira que nos acompanha também, temos orado por você. Então nós estamos juntos, meus irmãos. E juntos somos mais fortes, iremos mais longe, chegaremos mais rápido, unidos no mesmo propósito, em nome de Jesus. Amém? Vamos cantar o nosso hino que costumamos cantar depois da ceia. Deus enviou o seu Filho amado, e assim nos despeçaremos com a bênção do Senhor. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar, na cruz morrer por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte
ti enfrentarei sem medo, então terei vitória, verei na glória o meu Jesus que vive está. E porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está nas mãos, está nas mãos do meu Jesus que vive está. Aleluia! Ele vive, Ele reina e reinará para todo sempre. Ele está conosco e continuará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Diga para quem está aí ao seu lado, né? Você aí, diga para seu cônjuge, diga para os seus filhos: Jesus está conosco. Jesus está conosco, Leozinho. Jesus está conosco, Paulo. Jesus está conosco, queridão. Jesus está conosco aí, o pessoal que está aí gravando, Gustavo, a Carol, o pessoal que está no som ali, né? Nosso querido João Marcos, nosso querido MacGyver Roberto, né? Nossa presbítera Sara, nossa filhinha Ávila, né? E o nosso querido Mateus. Hoje eu não esqueci do Mateus, né, Mateus? Que legal. Então, bom saber que nós podemos iniciar a semana na certeza de que o Senhor está conosco. Isso é o que nos fortalece. Que a alegria do Senhor seja a tua força nessa semana. Que a alegria do Senhor te fortaleça. Que a alegria do Senhor te renove nessa semana, meu irmão, minha irmã. Que a presença do Senhor seja o diferencial na sua vida, em nome de Jesus. Tá bom? Receba de Deus a bênção que somente Ele pode dar. Levante suas mãos onde você está e receba as ricas bênçãos do Senhor. Querido irmão, querida irmã, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, as consolações, a alegria, o poder do Espírito Santo sejam sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, agora e para todo sempre. Amém. Muito bem. Eu quero agradecer mais uma vez, né? Sempre passando junto. Obrigado, Leozão. Muito bom. Louvado seja Deus, sua vida. Paulo, valeu, viu, Paulo? Muito obrigado, viu, pela dedicação. Amós, valeu, gente boa. Muito bom, louvado seja Deus. E o Gustavo? Gustavo tá ali, ó. Valeu, Gustavo. Tá saudade, galera? Saudade. Beleza, Carolzinho? Muito obrigado, cara. Muito bom ter você aqui. Nossa querida presbítera, nossa filhinha Ávila, que bom ter a companhia de vocês, estar em família, muito bom. E ali o pessoal, João Marcos, seu Roberto, turma boa, turma que trabalhou aí, preparando ali o som, organizando. E o Mateus? Mateus, obrigado, Mateus. Deus te abençoe. Louvado seja Deus. Certamente o nosso culto foi recebido pelo Senhor, inspirando todos os nossos irmãos. Até a próxima semana, se Deus quiser.